Olá, Agatha e inscritos. Meu nome é Marcelo Stradman. Sou inscrito do canal e não perco um vídeo. Moro em Campo Bom, região metropolitana de Porto Alegre. O fato ocorrido não se passou comigo, mas com minha mãe, na cidade de Iraí, no norte do estado. Creio que pela década de 60, pois minha mãe ainda era criança. Vale lembrar que os relatos contados por minha mãe também eram confirmados por minha tia e por meu pai, ambos já falecidos. Segundo consta, um irmão da minha mãe virava lobisomem. A família da minha mãe era muito rica, proprietária de comércios, residências, chácaras, mas pelo que se conta, eles tinham algum envolvimento com o ocultismo, pois minha mãe presenciou muitas coisas estranhas. Ela conta que minha avó tinha um livro preto de São Cipriano e que ela guardava esse livro muito bem escondido. Minha mãe o encontrou por acaso no quarto da minha avó, junto com um monte de dinheiro, mas um monte mesmo. Quando minha avó entrou no quarto e viu minha mãe com aquele livro na mão, a velha deu um grito e moeu minha mãe a pau. Disse para ela nunca mais mexer naquele livro. Certa vez, alguém da família, que não recordo-me ao certo quem, ficou muito doente, de cama. A família havia se reunido toda. O sujeito parece que estava nas últimas. Foi quando essa minha avó apareceu com o tal livro nas mãos. Pediu para que todos saíssem do quarto e que esperassem até segunda ordem para entrar. Foi o que fizeram. Mas minha mãe e minha falecida tia resolveram de dar volta na casa e espiar por uma fresta que havia na parede. Segundo elas contavam, só dava para ver minha avó de costas, mas ela não parecia mais um ser humano. Parecia uma espécie de rato ou coisa assim. Palavras da minha tia. Quando elas viram aquilo, começaram a gritar e saíram correndo e chorando. Não deu outra. Tomaram uma sova de laço por terem ido espiar. Mas enfim, esse meu tio, segundo diziam, era um lobisomem. Era irmão mais velho da minha mãe. Todos na região comentavam isso. Minha mãe conta que nos fundos da propriedade havia um quartinho, onde esse tio era levado de vez em quando. Esse quartinho era bem afastado da casa principal. Minha mãe e as outras crianças eram proibidas de ir lá. Mas essa minha tia contou que um dia foi, e que era só um quarto vazio, com duas correntes com grilhões presas ao chão, em um bloco de cimento. Claro, eles deviam acorrentar o tal irmão nas noites de transformação. Minha mãe também conta uma história que até hoje a faz encher os olhos d'água. Ela conta que dormia no mesmo quarto que minha avó, só que em camas diferentes. Certa noite, ela acordou com um cochicho e um cheiro insuportável. Apesar de escuro, a iluminação da rua permitia ver alguma coisa dentro do quarto. Quando minha mãe olhou, minha avó estava sentada na cama, ao lado, conversando baixinho com o que parecia ser um porco muito grande. Minha mãe começou a gritar e disse que aquele bicho ficou em pé, igual uma pessoa, e saiu correndo pela porta do quarto. Minha avó acendeu a luz e perguntou o que minha mãe estava fazendo acordada. E pronto, já apanhou de novo. Minha avó proibiu ela de falar sobre o que viu. Dizem que esse meu tio criava uma cobra embaixo do porão, uma jararaca, e ele dava comida na mão para ela. Minha mãe e minha tia, quando viram isso, correram contar para minha avó, que nem bola deu. Meu pai também contava que esse tal lobisomem, que era o meu tio, atacou a casa dele uma vez. Tentou erguer as tábuas do assoalho para entrar. Meu pai dizia que saiu para fora com um facão. Meu pai sempre foi metido a macho e meio louco. Contava que viu o bicho correr para um mato nos fundos da casa. Esse meu tio, segundo consta, foi encontrado morto a tiros, nu, na beira de uma estrada. Essas histórias são confirmadas pela minha mãe, que ainda está bem viva, pelo meu pai e pela minha tia, ambos já falecidos. Penso que essa família da minha mãe mexia com ocultismo e essas coisas. Por isso tinham tanto dinheiro.
e o preço por isso recaiu sobre o rapaz, que acabava virando bicho. Minha mãe e minha tia contavam que após a morte da minha avó, uma noite em que o bar dela estava aberto, pois o meu avô ficou tocando os negócios da família. As pessoas estavam ali pelo bar se divertindo, inclusive a minha mãe. Já era início da noite, quando de repente ouviu-se um grito de alguns clientes e todos olharam. Ágata, minha mãe conta que o bar estava cheio. Todos viram a minha avó, já falecida, parada na janela do bar com uma cara demoníaca. Não ficou ninguém, correu todo mundo. Desculpa se a história parece ter lacunas, e tem, mas foi isso que foi chegando até mim ao longo dos anos. Também tenho outra história minha com uma criatura que não sei o que era, acontecido aqui em Sapiranga. Mas te enviarei outra hora. Obrigado, Ágata, e um abraço. Olá a todos. O relato a seguir aconteceu com minha vizinha, moradora de frente à minha casa, do outro lado da rua. Mãe de uma grande amiga minha, que hoje já não está mais entre nós. Bom, início dos anos 90. Essa minha amiga, que chamaria aqui de Liz, tinha entre 15 e 16 anos. Aqui nossa cidade, no interior de São Paulo, o Point era uma danceteria que bombava nas noites de domingo, e toda a juventude da época marcava ponto lá. Nosso bairro na época era novo e distante do centro, loteamento de casas populares com ruas sem asfaltos, muitos terrenos baldios e trechos ainda com mata. Tínhamos iluminação pública, mas era bem fraca. Ainda assim, saíamos em turminhas e íamos a pé e às vezes voltávamos de ônibus. Mas naquele domingo em questão, Liz não voltou com a gente. Tava de namorico novo e quis voltar a pé para poder curtir o novo namorado. Mas acabou prolongando demais o caminho e a mãe, preocupada com a hora e a segurança da filha, resolveu ir esperar no portão de casa. Já passava da meia-noite quando ela ouviu um grunhido vindo da parte alta da rua. Então olhou para cima e viu um vulto escuro descendo a rua, beirando os muros. Com a luz fraca dos postes e pelo tamanho, achou que fosse um bezerro. Mas quando esse foi chegando mais perto, ela pôde ver que era um cachorro gigante, ou um homem muito grande e deformado, porque ela conta que era uma mistura dos dois. Ela se assustou com a figura horrenda e soltou um grito apavorado. Fechou o portão batendo com força. Era um portão de 2 folhas de chapa fechada, o que causou muito barulho. Ela entrou em desespero com medo daquela criatura e também o risco da filha estar chegando naquele momento. Entrou em casa e chamou o marido que dormia. Contou o que tinha visto e nesse momento ouviram um rosnado forte e o portão sendo forçado. Durou em média 5 minutos e depois parou. O marido saiu lá fora depois de um tempo, totalmente agoniado, pois Liz ainda estava na rua, e se deparou com o portão todo arranhado e cagado. A criatura defecou na altura do trinco. Imaginem vocês, mais de 1 metro acima do chão, e conseguiu rasgar as latas das folhas. Alguns minutos após o ocorrido, Liz e o namorado chegaram e afirmaram não ter visto nada parecido pelo caminho. Porém, o que havia causado o atraso deles em chegar em casa foi muito sinistro. No caminho, encontraram roupas rasgadas e alguns animais mortos ou muito machucados. Ficaram assustados com aquilo. No dia seguinte, a cidade toda ouviu pela estação de rádio local que um homem de aproximadamente 40 anos e sem documentos tinha sido encontrado totalmente nu, muito sujo e com sangue nos cabelos, mas sem nenhum ferimento. Não se sabia quem era e de onde veio. Foi acolhido pelo albergue da cidade, mas foi-se embora no final do dia sem deixar vestígios. Minha vizinha passa mal até hoje em relembrar daquela noite, e eu acredito fielmente nela, pois é uma mulher muito séria. Espero que gostem desse relato. Um abraço a todos. Olá pessoal, me chamo Joyce.
Vou contar algo que ouvi de um pobre homem sobre o desaparecimento de sua filhinha na região do Amazonas. Aconteceu há 4 anos. Esse homem, um religioso, contou um testemunho no qual relata o desaparecimento de sua filha de apenas 7 anos de idade. Ele contou que voltava da igreja, acompanhado de sua filhinha e outros 4 adultos. O local de muita mata tinha uma trilha para atravessarem da região onde ele morava para a cidadezinha onde havia essa igreja que ele frequentava. Nessa terrível noite, ele disse que ouviram uns grunhidos vindo da mata. Os homens que o acompanhavam falaram que lá tinha muita onça e aquele barulho provavelmente seria ela. A criança que estava de mãos dadas com ele disse: "Pai, estou vendo a sombra de um bicho. É um urso com olhos vermelhos bem ali", apontando para o local. Ele disse que nesse momento o apertaram os passos, mas em questão de segundos algo arrancou fortemente sua filhinha de suas mãos. Então o homem gritou: "Minha filha!" Mas infelizmente seus gritos iam se perdendo em meio à mata. Desesperados foram em busca de ajuda e reuniram vários outros homens no vilarejo. Mas, segundo ele, nunca encontraram o corpinho de sua filha. Alguns moradores disseram que provavelmente foi uma espécie de onça não identificada que levou aquela pobre criança. Ouvindo ele me contar esse relato, eu achei bem intrigante, além de muito triste. Então ficamos eu e minha mãe, que também ouviu ele contando o fato, com essa história na cabeça. Será mesmo que foi uma onça? A criança disse minutos antes que havia visto um urso com olhos vermelhos. Na região do Amazonas, além dos avistamentos de lobisomem, tem os relatos sobre o mapinguari. Será que não foi um lobisomem quem levou essa pobre menininha? Bom, isso é um grande mistério, Ágata, já que a menininha nunca foi encontrada. A tristeza no olhar daquele pobre homem me fez pensar em quão grandes são os traumas e as consequências de trombar com esse maldito lobisomem. Boa noite a todos. Esses foram os relatos de hoje, família Uivos. Me digam aí nos comentários o que vocês acharam. Vamos aos salves de hoje? Vai um salve todo especial para Luciano Costa, Paulo Daltro, Marcelo Stradman, Jonas Luiz, Márcia Monteiro, Cláudia Motola, Rosimeire Alves, Richarlison Sena, Eliane Nascimento, Alaísa Silva, José Carlos, Jorge Capella, Valdênio Oliveira, Bárbara Dias, Rosângela Mendonça, Luciene Caetene, Beatriz Reis, Amandinha, Carla Aparecida Bueno, Iraci Souto, Ana Paula Mendes, Néia Oliveira, Dia Dia no Campo, Vanessa Pereira, Márcia Teles, Giovânia Lima, Kátia Cristina, Emerson Tadeu, Suzane Palim, Orlando Alcovias, Francisco Oliveira, Sebastião Paulo Rodrigues, Ângelo Augusto, Pedro Tomás, Júnior Martins, Maria Angélica Pedrosa, Velda, Karina Alves, Sofia, Ana Cristina Mendonça, Arlete de Freitas, Eliezer Gonçalves, Érico Bastos, Lobo Alfa, Fernando Mendes e Joana Santos Saraiva. No próximo vídeo tem mais salves, família. Peço gentilmente que continuem comentando, curtindo, hypando e compartilhando os vídeos. Isso ajuda muito o canal Uivos aqui na plataforma. Agradeço desde já o apoio de todos vocês. Agora eu me despeço, desejando a todos uma noite abençoada, um excelente final de semana, um forte abraço da sua amiga Ágata e até terça-feira, família. Tchau, tchau!